Muito bem, hoje nós estamos encerrando a comemoração do Dia dos Pais, e aqui na nossa igreja nós tivemos comemorações desde quarta-feira, quarta, quinta, sábado, hoje pela manhã e agora à noite. Em cada uma dessas oportunidades nós buscamos a orientação do Senhor para a nossa vida. Então cada sociedade preparou e reservou um tempo específico para lermos a Bíblia e estudarmos, buscarmos referências bíblicas a respeito da paternidade. Nós falamos sobre pais anônimos na Bíblia, falamos sobre outros pais conhecidos, mas não tanto observados como fizemos hoje pela manhã. Buscamos diretrizes de estudiosos em livros cristãos que nos dão orientações a respeito de como viver essa paternidade. E finalmente nesta noite eu quero buscar junto com vocês, irmãos, não um exemplo deixado nas Escrituras de algum pai humano, mas eu gostaria que nós olhássemos firmemente para aquilo que a palavra nos mostra a respeito da paternidade de Deus, especialmente com enfoque naquilo que João nos chama a observar neste versículo. O tema é este, primeiro versículo do capítulo 3 de João. João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. É isso que eu gostaria de, junto com vocês, observar nesta noite. Como é grande este amor de Deus por nós. Nós vivemos nesta esfera da vida cristã e automaticamente o amor de Deus é algo fundamental e nós sabemos que ele existe. Nós vivemos a nossa carreira cristã conscientes de que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, porque ele nos atraiu, porque ele nos conquistou, porque ele pagou um preço altíssimo pelas nossas vidas, e estamos aqui nesta noite porque ele soberanamente tem conduzido a nossa vida e tem nos convencido da importância e da necessidade que temos de Deus em nós. Por isso estamos aqui. Qualquer outro motivo que nos trouxesse aqui nesta noite seria um motivo insignificante comparado ao grande amor de Deus, e é por este amor que nós somos atraídos até este lugar. Jeremias fala isso, que o Senhor nos amou com amor eterno e com benignidade ele nos atraiu. E cada um de nós, de um jeito diferente, movidos pelo amor de Deus, fomos atraídos para cá. O Senhor sabe como nos chamar, como nos atrair, mas nós somos atraídos pelo amor de Deus. Mas não falamos tanto assim sobre este amor e nem refletimos o quanto deveríamos refletir sobre este amor. E nessa noite eu quero chamá-los para que a gente refletisse um pouco sobre como este amor de Deus tem se manifestado. Nesses últimos dias, falando sobre paternidade, nós falamos bastante que o inventor desta paternidade é Deus. E não só ele é o inventor, pois ele criou a família, mas ele usa a paternidade desde o princípio para se revelar a nós. Deus se mostra aos homens já desde a infância de cada um de nós, através do cuidado dos nossos pais. Eles são a primeira referência que nós temos a respeito de Deus, de alguém que ama, de alguém que cuida, de alguém que protege, de alguém que se esforça, de alguém que educa, de alguém que disciplina. São os nossos pais que fazem isso. Quando nós ouvimos na palavra de Deus que o Senhor, o grande Criador dos céus e da terra e sustentador de tudo, ele se relaciona conosco como se relaciona com filhos, porque ele nos adotou na sua família, então nós percebemos que esta paternidade que admiramos tanto nos nossos pais, ela nada mais é do que um reflexo de uma paternidade perfeita que o nosso Deus tem para conosco. E eu quero então nesta noite com vocês finalizar esta série de mensagens sobre os pais, falando sobre este amor, desta paternidade de Deus. O interessante, nós considerarmos especialmente sobre isso, é que este amor de Deus por nós, este amor paterno, não é um amor do pai para com seus filhos legítimos, unigênitos, como é o de Cristo Jesus, como o amor que existe entre o pai e o filho, entre o filho e o pai. Por quê? Porque nós somos adotados na família de Deus. Nós somos adotados na Trindade. Nós somos chamados para dentro desse relacionamento com Deus
através do próprio Deus e das ações que Ele promoveu através do seu Filho e através do Espírito Santo. Nós somos adotivos dentro dessa família. E a doutrina da adoção, que é uma doutrina que faz parte do conteúdo do Evangelho, do conteúdo do Novo Testamento e do Antigo Testamento já era anunciado, essa doutrina da eleição, ela está debaixo de uma outra doutrina que nós ouvimos falar muito, mas falamos muito pouco sobre a doutrina da adoção. Nós falamos muito sobre a justificação pela fé, mas a adoção é a primeira consequência de sermos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz em nosso lugar, Ele pagou os nossos pecados e Ele colocou sobre os nossos ombros a justiça dEle, para que Deus olhasse para nós e não enxergasse a nossa culpa e os nossos pecados, mas enxergasse sim, através do pagamento feito por Jesus e do nome dEle colocado sobre o nosso nome, Deus Pai enxergasse a justiça do seu Filho, enxergasse a retidão do seu Filho sobre nós. E mediante isso, então tornou-se possível a nossa adoção dentro da família de Deus. E nós passamos a ser chamados pelo Senhor como filhos. E então essa doutrina da adoção, ela nos ensina sobre a paternidade de Deus, como Deus passa a se relacionar conosco como filhos amados, como um pai amado, através de uma obra que o próprio Senhor idealizou, projetou e fez executar para a nossa redenção, para o nosso bem. Quando você vem a uma igreja, às vezes passa aquela sensação, principalmente quando uma pessoa vai a uma igreja pela primeira vez, aquela sensação de que você está sendo apresentado a Deus e que Deus está sendo apresentado a você. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta noite, que Deus nos conhece muito bem, e Deus, Ele tem um plano maravilhoso, completo, sobre toda a humanidade, e toda a história que foi vivenciada, e todos os aspectos dessa história foram meticulosamente traçados por Deus, lá no início, antes que todas as coisas existissem. E inclusive a nossa inclusão na família de Deus foi plano de Deus. E é exatamente olhando para este plano que nós podemos ver este grande amor do Senhor. João, que é o autor dessa epístola, ele está interessado em mostrar para nós como que estes aspectos que envolvem a nossa redenção, eles revelam um amor profundo de Deus por nós. E ele faz isso quando ele estampa em 2 versículos um plano completo do Senhor para a nossa salvação. João diz: vejam que grande amor é este que o Pai tem para conosco, ao ponto de sermos chamados seus filhos. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. A palavra que é uma palavra-chave para nós entendermos o que João está dizendo aqui, é essa palavra conheceu. Quando ele diz, o mundo não nos conhece, obviamente João não pode estar falando de conhecimento cognitivo, porque o mundo nos conhece sim. Como não conhece? Nós trafegamos aí pelo mundo o tempo inteiro. Nós convivemos com outras pessoas. Nós vamos ao supermercado, nós vamos ao banco, nós vamos às lojas, nós vamos ao nosso trabalho, nós vamos ao hospital, nós vamos no posto de saúde. Nós usamos essa convivência aqui de cidade para nos relacionar com aquilo que nós chamamos de mundo, que é esse sistema não religioso, não cristão, aonde existe política, onde existe estudo, conhecimento, onde existe uma série de coisas. Existem outras religiões. Como que o mundo não nos conhece? Obviamente João não está falando de conhecimento cognitivo. E então ele usa essa palavra conheceu 2 vezes aqui, num sentido diferente do que nós estamos acostumados a usar. Ele diz, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, falando que este mundo também não conhece a Deus. Mas como que o mundo não conhece a Deus? Se existem pessoas falando sobre Deus o tempo inteiro. Se você volta e meia, não importa com quem você esteja conversando, você vai ouvir alguém dizer, ai meu Deus, ou Deus te abençoe, mesmo que não seja um cristão. Mas você talvez ouça no momento de perigo até de um ateu dizendo, meu Deus. Então as pessoas conhecem Deus, mesmo esse mundo caído, eles conhecem algum aspecto de Deus. Do que João está falando? E é o nosso ponto de partida. João não está falando de conhecimento cognitivo, mas especialmente
os judeus que viviam na Palestina no primeiro século, eles tinham que lidar com uma dificuldade que existia por causa dos domínios que eles sofreram de outros impérios, que eles tiveram mudanças por causa disso, mudanças na sua língua. Estes judeus que cresceram falando hebraico, e agora uma deformação do hebraico e uma miscigenação com outras línguas gerou uma outra língua chamada aramaico, eles viviam a seguinte questão, a seguinte situação: eles pensavam em hebraico, e com todas as tradições e os hebraísmos da língua, os costumes da língua, eles falavam em aramaico, porque era o que era mais comum, e tudo que era oficial, as palestras, os documentos, os contratos eram escritos em grego. E alguns, por causa dos romanos que dominavam na época, até em latim. Pensa na confusão que isso era. E então os escritores do Novo Testamento escreveram o Novo Testamento em grego, mas na mentalidade deles, eles ainda estavam processando as coisas como pensam um hebreu. E na língua hebraica, a palavra usada para conhecimento, ela não necessariamente quer dizer conhecimento cognitivo, mas a palavra que é traduzida para o grego como conheceu, e depois traduzida para a língua portuguesa como conhecimento, ela era aplicada para falar sobre relacionamento íntimo, sobre amizade, sobre amor, sobre uma relação profunda, uma ligação que era uma ligação de alma, uma ligação imensa, profunda, inquebrável, um amor maravilhoso, extenso, sem medida. E quando eles queriam fazer menção a esse tipo de amor, eles usavam a palavra do grego que é traduzida como conheceu, mas eles estavam falando algo que ainda é muito maior, muito mais profundo do que o que nós chamamos de amor. E então o que João está dizendo nesse texto é que por essa razão o mundo não gosta da gente. E por essa razão este mundo não gosta de Deus. Esse mundo não tem relação íntima e pessoal com Deus. E então, voltemos então ao versículo todo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, por sermos filhos de Deus, o mundo não gosta da gente, porque esse mundo não gosta de Deus. É isso que João está dizendo. Como é que isso aconteceu com a nossa vida? Como é que nós somos adotados nessa família que sente a antipatia do mundo, porque este mundo sente a antipatia de Deus? Tudo começou, e daí você pode ir comigo lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo fala como é que isso foi processado, como é que o amor de Deus foi derramado sobre a nossa vida, como é que este amor foi manifestado sobre cada um de nós. Foi no tempo, foi antes de nós nascermos, foi antes do mundo ser criado. Veja como o apóstolo Paulo diz isso, lá em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É o mesmo caso da palavra conheceu aqui, porque se você lembrar bem daquilo que nós aprendemos, inclusive no nosso catecismo a respeito de Deus, nós sabemos que Deus é onisciente. Tem alguma coisa que Deus não conheça? Tem alguém que Deus não conheça? De forma alguma, porque todos nós fomos criados por Deus, todos nós fomos feitos por Deus. Davi disse que as palavras ainda não chegaram à nossa boca e o Senhor já as conhece todas, porque os nossos dias foram escritos e determinados por Deus antes que qualquer um deles houvesse. Existe alguém que Deus não conhece? Não. Então Paulo também não está falando de conhecimento cognitivo quando ele disse aos que de antemão conheceu. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que aqueles a quem Deus de antemão entrou num relacionamento profundo de amor, se relacionou intimamente com eles, a esses o Senhor decidiu incluir na sua família. É isso que significa esse termo predestinar. O Senhor os separou definitivamente, para que apesar de uma vida em que eles viessem a pecar, o Senhor em algum momento os resgataria e os traria para perto, por causa do amor de Deus.
São pessoas que desfrutam de uma relação de amor tão profunda com Deus, que Deus não as perde jamais. O Senhor Jesus, falando sobre isso lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Ele diz: ninguém pode arrancá-los da minha mão. Ninguém, nenhum dos que o Pai me deu se perderá. Palavras do Senhor Jesus. E então, como é este grande amor que João quer que nós vejamos? Vejam com grande amor o Senhor nos tem amado. Este amor é um amor mais antigo do que todas as outras coisas no universo. Quando o mundo ainda não existia, quando coisa alguma havia sido criada, Deus de antemão derramou o seu amor e estabeleceu uma relação profunda e íntima com você. Este é o tamanho do amor do nosso Pai. Não é um amor que começou ontem. Não é um amor que começa no dia em que você se rende a Cristo Jesus. Não é um amor que começou quando começou a igreja, quando começou uma denominação. Este amor existe antes do mundo ter sido criado. Esta é a extensão do amor de Deus por você. No tempo, tem um dia certo e determinado para que Deus nos faça conhecê-lo. E então, Deus que nos amou primeiro, nos faz amá-lo. Mas no que diz respeito a Deus, Deus te ama muito antes de você ser criado, antes de este mundo ter sido criado pelo próprio Deus. E é isso que nós aprendemos quando nós olhamos para esse texto. O Senhor Deus colocou o seu amor em nós e nos escolheu desde a eternidade para sermos o quê? Para sermos seus filhos. Se você caminhar comigo até a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus fez isso com um prazer imenso. E isso que significa beneplácito da sua vontade, é vontade prazerosa. Não foi doloroso para Deus, não foi pesaroso para Deus, mas foi com grande amor, com grande alegria, que o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. O Senhor foi atrás de nós, quando nós ainda éramos uma ideia na mente de Deus. E Ele nos escolheu para fazer parte da sua família. Este é o grande amor do Senhor. Mas em segundo lugar, esse texto também não apenas nos mostra como é que isso tudo começou, mas esse texto também nos mostra como é que estas coisas se tornaram reais. É como se fossem as documentações, os documentos legítimos da nossa adoção. Primeiro nós temos uma ideia de Deus na eternidade, mas depois nós temos a execução dessa ideia de Deus por meio da vida do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus veio a este mundo para buscar e salvar homens e mulheres como nós, que estávamos perdidos por causa dos nossos delitos e pecados. O Senhor nos fez santos, justos e retos, mas nós nos rebelamos contra Deus, nós cometemos pecado, e a palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Todos se extraviaram, todos se tornaram filhos do diabo, porque serviam a sua carne e viveram a vida e vivem até hoje a vida para os seus próprios deleites, para os seus prazeres pessoais, longe de Deus, obstinadamente desobedientes. Mas Deus mostrou o seu amor, não apenas no fato de ter nos elegido antes da fundação do mundo, mas o Senhor também mostrou o seu amor pelo fato dele ter vindo nos salvar. Nenhum homem pôde, até hoje, e nunca poderá se auto-justificar diante de Deus e salvar-se a si mesmo. E a explicação é muito simples. Primeiro, Deus testifica lá do céu que Ele, olhando para a terra, não viu nenhum justo sequer. Isso está escrito, revelado nas Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Bom, se não há nenhum justo sequer, como salvar alguns homens? Como salvá-los? Os homens precisam oferecer um sacrifício. Existem algumas linhas teológicas que dizem que lá no último dia ainda haverá uma chance para quem estiver disposto a morrer por causa do nome de Jesus, aí vai comprar a salvação com o próprio sangue. Que sangue? Como que você pode oferecer a Deus um sacrifício com um sangue sujo? O sacrifício dos animais que eram separados, animais limpos, serviram até a vinda do Senhor Jesus para cobrir alguns pecados.
Mas uma vez que o sangue era aspergido sobre a arca, sobre o propiciatório, os pecados eram purificados até ali. Mas ao sair do templo, se a pessoa por algum motivo cometesse algum outro pecado, ela já estava condenada novamente. E então o autor da carta aos Hebreus diz que isso nunca foi suficiente e nunca resolveu. O nosso sangue também não pode resolver. Ainda que nós estivéssemos dispostos a derramar o nosso próprio sangue num sacrifício pessoal para a nossa redenção, nós não poderíamos ser salvos. Porque quem aqui tem um sangue puro? Quem aqui é alguém puro o suficiente para agradar a Deus? E para acudir, para contemplar, para satisfazer a exigência da lei, que diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados, não há remissão de pecados. Então Deus precisa enviar alguém puro, limpo, que pudesse morrer em nosso lugar. Tinha que ser um representante legítimo dos homens para poder substituí-los, mas tinha que ser alguém divino também, para que o seu sacrifício fosse suficiente, não apenas para uma outra pessoa, mas fosse suficiente para todos aqueles que Deus de antemão amou, desde a eternidade, aqueles que o Pai separou. E o Filho veio tão consciente disso, que ele deixa muito claro: aqueles que o Pai me deu, nenhum deles se perderá. Sobre os quais Deus tem derramado o seu amor, nenhum se perderá, porque eu entrego a minha vida por eles. Foi isso que Jesus fez. O plano de Deus foi executado pelo Filho. No sofrimento e na morte de Cristo Jesus, houve provimento de base legal para a nossa filiação, para a nossa adoção. Nós só podemos ser adotados na família de Deus porque alguém nos justificou, porque alguém nos tornou apropriados para a família de Deus. A família santa e reta de Deus não podia ser contaminada por homens pecadores. Então alguém tinha que purificá-los, alguém tinha que pagar a dívida deles, alguém tinha que cumprir a justiça de Deus. Algumas pessoas dizem assim: há um problema muito sério com a doutrina da predestinação. Por quê? Porque não é injustiça de Deus salvar uns e não salvar outros. O apóstolo Paulo responde a isso no capítulo 9 e no capítulo 11 ele fala também, dizendo: não há de maneira alguma injustiça da parte de Deus. Não pense isso, não imagine isso jamais. Porque Deus derrama o seu amor sobre quem Ele quer. Ele é dono de tudo, primeiro ponto. Segundo, todos são pecadores. Se alguém vai para o inferno, não vai por algum motivo extra aos seus próprios pecados. Todas as pessoas que vão para o inferno vão por causa dos seus próprios pecados, pelos seus deméritos, pelos seus erros. Ninguém vai ao inferno porque Deus disse: olha, você tem que ir para lá. Os homens vão ao inferno porque eles desobedecem a Deus, porque eles se tornam obstinadamente desobedientes. E quando Deus decide salvar alguns, Deus não faz vistas grossas ao seu pecado. Deus não faz vistas grossas aos seus erros. Deus manda alguém pagar a dívida deles. Uma diferença: nós homens, quando somos condenados ao inferno, nós vamos viver eternamente, ou morrer eternamente no inferno, em sofrimento e agonia. Mas o Filho de Deus, sendo verdadeiramente Deus e o Deus eterno, Ele sofre de uma única vez tudo isso que estes homens teriam que enfrentar por toda a eternidade, porque Ele é um Deus eterno, e por ser eterno Ele pode satisfazer este pagamento por completo. E por ser eterno e poder satisfazer esse pagamento por completo, Ele rasga uma cédula, uma dívida que era minha e que era sua, e torna-nos aptos para sermos recebidos na família de Deus. Isso é a doutrina da adoção. O apóstolo João e também o apóstolo Paulo falam sobre isso. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias em dois textos ainda para vermos isso. Gálatas capítulo 4, você pode acompanhar comigo por gentileza. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Vamos ler ainda o 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
Veja mais um texto ainda, Efésios capítulo 2, versículo 13. Ainda o apóstolo Paulo falando-nos: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem nos traz para dentro dessa família? É o Senhor Jesus. Isto é amor de Deus. Você já ouviu falar do amor de Deus, mas não sabia como ele se manifestou? Foi assim. Deste amor se manifestou sobre você lá na eternidade, quando Deus pôs os olhos sobre você e te amou e te separou. Este amor se manifestou sobre a sua vida quando Cristo pisou essa terra e enfrentou aquela cruz maldita no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Mas em terceiro lugar, quando João diz, vejam este amor, ele está falando também sobre o fato de sermos recebidos na comunhão da família de Deus, através da obra do Espírito Santo. E há aqui algo muito belo, e nós acabamos de ler lá em Gálatas capítulo 4, 6, que Deus enviou o Espírito dele, e o Espírito dele dentro do nosso coração, nos faz clamar, Abba, Pai. Nos faz chamar Deus de Pai, e chamar Deus de Pai de forma íntima e pessoal. Paizinho. Lendo algum tempo atrás sobre essa questão de adoção, eu descobri que existe uma estatística que fala sobre crianças adotivas e diz o seguinte, que uma das grandes dificuldades para pais que adotam crianças, quando estes pais já têm um filho biológico, é que o filho adotivo ele tem dificuldade de se sentir realmente filho, por causa da presença de um filho biológico dentro da casa. Quando não existe nenhum outro filho, os filhos adotados, eles entram na família e se sentem filhos. Mas quando existe um filho legítimo, aqueles que são adotados, eles têm muita dificuldade de se sentirem filhos de verdade. Muitos deles se tornam quase que um serviçal dentro da casa por gratidão, e outros ficam revoltados e nunca se sentem realmente filhos. O nosso Deus nos amou tanto, esse Deus de quem nós estamos falando, amou tanto você, que junto com o plano eterno, junto com o sacrifício de Cristo, ele também envia o seu Santo Espírito e põe esse Espírito dentro de você, para que você realmente se sinta filho de Deus. E esse Espírito Santo dentro do nosso coração, ele nos faz chamar Deus de Pai. Não é plástica, não é teatro, não é imitação, é sentimento de que realmente somos filhos. Uma das maneiras de você descobrir que alguém é seu filho de verdade, é que só filho tem coragem de fazer alguns pedidos, né? E quem aqui é pai sabe disso. Os filhos têm coragem de pedir as coisas que são mais inesperadas para os pais. Quando é um amigo, um companheiro, um colega, até o esposo ou a esposa, não existe essa coragem. Esse amor que na música popular brasileira é um amor cara de pau, não existe. Porque esse amor de filho com pai, sabe aquele filho que recebeu um baita presente, mas como ele está se relacionando com o pai, ele ainda olha e fala, mas o senhor podia me dar também aquilo outro. É coisa que só filho faz com o pai. É isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele nos faz nos sentir tão filhos de Deus, que ele nos capacita a pedir perdão, a pedir coisas que nós queremos muito, a pedir ajuda. Ele nos leva a falar com Deus o tempo inteiro, mesmo quando é simplesmente para pedir um aconchego, um abraço, um consolo, um afago. É isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Vejam com que grande amor o Senhor nos tem amado. É isso que João está dizendo. Ele não só nos chamou para dentro da sua família, mas ele de fato nos fez filhos dele. Ele fez com que nós nos sentíssemos seus filhos. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para comunicar dentro do nosso coração que nós somos filhos de Deus. O evangelista João, lá no Evangelho, no capítulo 14, 18, ele diz, palavras do Senhor Jesus, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de 1 João 3, 1 e 2, vocês são realmente filhos. O Espírito Santo trabalha dentro do nosso coração, para que essa adoção não seja uma adoção
plástica, estética, mas seja uma adoção real, e no seu coração você se sinta um filho de Deus. Este é o amor com que Deus nos tem amado. Esse é o amor que o Senhor tem derramado do céu sobre a nossa vida. E por último, quando nós olhamos para a epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 2, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Este amor do Senhor por nós é tão grande que o Senhor deixou claro para todos nós. Vocês ainda vão ficar mais um tempo aqui, eu não vou tirar vocês ainda do mundo. Eles vão ficar aqui. Mas vai chegar o dia em que as coisas deste mundo vão se findar. Vai chegar o dia em que o nosso Senhor Jesus, a primícia, o primeiro, o irmão maior, vai chegar o dia em que Ele vai vir com poder e glória. E nesse dia, não apenas a nossa alma será purificada, não apenas o nosso nome será limpo no céu, mas nesse dia o nosso corpo será glorificado, e nós não teremos mais nenhuma imperfeição, nem imperfeição moral, nem imperfeição física, nem imperfeição espiritual, mas naquele dia haverá de se manifestar os filhos de Deus. E isso inclusive é um texto que atesta que a doutrina da salvação de todos, da salvação universal, é uma mentira. Quem prega que todos serão salvos está mentindo. Porque esse texto diz claramente, naquele dia há de se manifestar os filhos de Deus. Se existirá manifestação de quem é filho, é porque existirá aqueles que não são. E eu espero de coração que todos nós façamos parte deste grupo dos filhos de Deus, que serão transformados no abrir e fechar de olhos. E num abrir e fechar de olhos, eles estarão nas alturas com o Senhor, glorificando a nosso Deus e Pai, com um corpo transformado, com um corpo incorruptível. Nós não seremos exatamente como Jesus, mas nós teremos aspectos da imagem e semelhança de Cristo, refletidos em nós de tal maneira, que nós seremos perfeitos. Nós seremos glorificados. Veja com que grande amor o Senhor nos tem amado. O Senhor não apenas nos salvou e nos redimiu do nosso passado, o Senhor não apenas nos acompanha no nosso presente, nos sustenta e nos ajuda, mas o Senhor tem a promessa de que no nosso futuro nós seremos completamente glorificados e aperfeiçoados para vivermos na presença do Senhor por toda a eternidade. Essa é a esperança do cristão. É isso que o amor de Deus concede aos nossos corações, a esperança, a certeza de que a nossa vida não é aqui, de que o nosso futuro não é esse futuro de 70, 80 anos que está aí pela frente. Vejam com que grande amor o Senhor nos tem amado. Ele nos chamou a participar da sua família, e a família de Deus é eterna. Essa família jamais morrerá e jamais acabará. Este grande amor do Senhor graciosamente tem sido ofertado nos últimos anos, nos últimos séculos, e muitos têm ouvido sobre este amor e têm se rendido a este amor. Esta noite é a sua vez, esta noite é a nossa vez de ouvirmos mais uma vez sobre este grande amor. E o que nós vamos fazer diante de tão grande amor? Nós nos emocionamos no Dia dos Pais com alguns vídeos, com alguns depoimentos e fotografias do amor de pai. Mas não existe nenhum vídeo, nenhuma fotografia que possa demonstrar a grandiosidade do amor de Deus por nós. As palavras das Escrituras mostram isso, por isso João diz: vejam com que grande amor o Senhor nos tem amado. Ele nos adotou, pagou um preço altíssimo por isso. Enviou o seu Espírito para nos convencer de que isso é verdadeiro, e que somos parte desta família, e nos deixou a promessa de que vamos viver de forma perfeita, para sempre, na presença de Deus. E o que você vai fazer a partir daqui? Como é que você vai continuar vivendo os seus dias sem processar essa ideia tão extraordinária e essa notícia tão fundamental, que é a notícia sobre o amor de Deus pela sua vida? O meu conselho a você é que você creia nisso de todo o seu coração.
A minha oração é que o Senhor envie o Espírito dele nesta noite e penetre o seu coração e te faça se sentir filho de Deus. E como filhos de Deus, a todos nós que estamos aqui, já cremos neste amor e nos entregamos a este amor, ficam as palavras desafiadoras de João, a partir do versículo 3. O que aqueles que conhecem este amor fazem de suas vidas? João diz: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Fomos incluídos numa família pura, santa e reta. Qual é o maior desafio da nossa vida? É viver em santidade, pureza e retidão, por todos os dias que o Senhor ainda nos conservar. E para isso o Senhor mesmo enviou o Espírito dele, para nos convencer, nos animar e nos fazer caminhar por este caminho. É difícil porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas o Espírito Santo em nós nos ajuda a mortificar as obras da carne. E por isso deve ser um desafio para a nossa vida, o desafio de nos tornarmos imitadores do Senhor, de dizermos não para o pecado, dizermos não para a nossa carne, dizermos não para a nossa natureza desobediente e rebelde, porque o Espírito Santo de Deus planta uma nova natureza dentro de nós, é a natureza dos filhos de Deus. Você crê neste amor de Deus? Você está consciente que Deus te fez filho dele? Então o Espírito Santo está dentro de você para te capacitar a viver como um filho de Deus. Não como um rebelde, mas como um filho de Deus, que não está em busca de prazeres deste mundo, mas está em busca daquele tesouro que está reservado para nós, quando esta vida aqui terminar. Não é uma questão de querer dar uma mãozinha para Deus, é exatamente o contrário. É uma questão de deixar Deus trabalhar dentro de nós. Não que Deus não possa fazer isso, mas deixar no sentido de buscar esta obra renovadora, transformadora do Senhor dentro das nossas vidas, para sermos mais parecidos com Jesus. Veja o versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Os filhos de Deus, eles têm amor pela lei de Deus, porque essa lei é de Deus. Porque essa lei me faz andar longe do pecado. Quem pratica o pecado está transgredindo a lei e não está andando conforme aqueles que são filhos de Deus. Por isso, João conclui dizendo: todo aquele que permanece nele não vive pecando. E quando ele coloca esta palavra aí, pecado, e é traduzido na nossa língua como gerúndio, lá no hebraico ele está numa flexão que demonstra uma ação contínua, e por isso foi traduzido para o gerúndio na nossa língua. Significa o quê? Que aqueles que são verdadeiramente filhos do Senhor, eles podem até tropeçar, mas eles não vivem na prática do pecado. Eles tropeçam, como nós lemos lá no capítulo 1 de João. Mas quando eles tropeçam, eles sabem que eles têm um advogado junto ao Pai, eles se arrependem, eles pedem perdão e lembram que Jesus pagou completamente a dívida deles. Mas eles não são viciados no pecado, eles não são reincidentes, eles não vivem pecando. A vida deles não é mais assim. O pecado ainda está por uma questão acidental, por causa das nossas imperfeições e limitações da nossa carne. Mas ele está fazendo guerra contra o pecado todos os dias. E é assim que, em última análise, nós identificamos alguém que realmente creu no amor de Deus e se entregou a este amor, e alguém que não creu neste amor e não se entregou. Aqueles que creem verdadeiramente em Deus e desfrutam deste amor de Deus, e estão vivendo neste amor, eles não vivem praticando constantemente o pecado. O pecado é acidental na vida deles. Mas aqueles que vivem numa prática, seja secreta ou seja pública, constante de pecado, eles não conhecem a Deus. E novamente nós temos essa palavra conheceu, que é assustadora. Veja como João termina: todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ou seja, não sabe quem é Deus e não ama a Deus. Quem nós somos? João está propondo um teste para a nossa vida.
E é o teste que nós terminamos nesta noite fazendo. A melhor maneira de aplicar esse texto para o nosso coração é levando esse teste para dentro de nós. Deus tem um amor. E faltam palavras no mundo e na história para descrever a profundidade e a grandiosidade deste amor. E nós sabemos que temos recebido este amor, conhecido e respondido à medida que o Senhor nos permite corresponder a este amor, se vivemos obedecendo o Senhor como filhos de Deus. Porque quando não obedecemos e vivemos praticando o pecado insistentemente, sistematicamente, então nós nem conhecemos a Deus e nem o amamos. Esta é a noite em que nós vamos sair daqui, se Deus quiser, se Deus nos permitir, com a convicção profunda a respeito do amor de Deus por nós. E a minha oração é que nós saiamos também comprometidos de demonstrar dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós conhecemos este amor, acreditamos nele e temos no nosso coração o Espírito Santo nos capacitando a correspondê-lo. Por isso nós saímos daqui dispostos a fazer guerra contra o pecado e a viver longe da prática do mesmo. E se porventura nós tropeçarmos, nós lembramos que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele foi o pagamento pelos nossos pecados. Mas o nosso desejo pessoal é o desejo de viver para agradar o nosso Senhor. É isso que o amor de Deus faz na vida das pessoas. Uma vez uma pessoa disse para mim a seguinte frase: pastor, nós temos que falar bastante do amor de Deus, porque as pessoas precisam ouvir o amor de Deus. E eu gosto muito de falar sobre o amor de Deus. Mas é bom lembrar que quando nós falamos sobre o amor de Deus, a consequência imediata é a pergunta: você crê nesse amor? Como é que você pode provar que crê nesse amor? Correspondendo a este amor, obedecendo ao Senhor. Quem crê, quem ama, obedece e corresponde. Que Deus nos ajude a viver amando e correspondendo ao profundo e grandioso amor de Deus por nós. Vamos ficar em pé e nós vamos orar nesta hora, pedindo que o Senhor nos capacite a isso, para o nosso bem e para a honra e glória do nome do nosso Deus. Oremos. Ó Senhor bendito, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra nos chama a contemplar este amor. Obrigado, ó Deus, porque João faz uma pausa no seu texto e faz com que todos nós paremos um pouquinho e contemplemos a profundidade, a grandiosidade do amor paterno do Senhor, que nos amou antes mesmo de nós existirmos, que nos separou para sermos teus filhos, que mandou o seu filho e entregou o seu próprio ilegítimo filho para morrer por nós naquela cruz, para sofrer o castigo que era nosso, para que fôssemos salvos. Que grande amor é esse, Senhor? Nós nunca soubemos e nem saberemos a dor daqueles pregos na cruz, porque o teu filho Jesus suportou essa dor no nosso lugar. A gente pode até imaginar, mas a gente não consegue imaginar, ó Deus, o maior de todos os sofrimentos que o teu filho passou, que foi receber na sua alma a culpa dos nossos pecados. Ele que era santo, que é santo, justo, reto, que não cometeu pecado, ele se fez maldito e se fez pecado, porque levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, o nosso erro. Que sacrifício terrível, mas que sacrifício bendito para nós, porque o teu filho levou sobre si o castigo que era nosso. E por isso nós te louvamos nesta noite, pelo teu grande amor, que não foi apenas uma ideia, mas se concretizou através da obra do teu filho. E ó Deus, o Senhor colocou dentro de nós o teu Espírito, para que a gente acreditasse nisso, para que a gente acreditasse que realmente somos filhos do Senhor, para que nós te chamássemos de Pai. E o Senhor nos deixou muitas promessas gloriosas a respeito do que o Senhor tem preparado para os seus filhos na eternidade. Como é bom saber disso, ó Deus. Como é bom saber que aonde o Senhor está, uma casa com muitas moradas, e nós vamos habitar com o Senhor para todo sempre. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesta noite,
para que realmente cada um saia daqui convencido desse teu amor. E uma vez convencido, ó Deus, deste teu amor, que o teu Santo Espírito dentro de cada um de nós nos mova, ó Deus, a uma vida de filhos do Senhor. Uma vida, ó Deus, que luta contra o pecado, contra a rebeldia, luta, ó Deus, para obedecer, para viver para a tua glória, para fazer aquilo que glorifica o teu nome. Uma vida, ó Deus, que enaltece o Senhor. Ó Deus, nos ajude. Nenhum de nós aqui, ó Deus, está livre de tropeçar, mas nenhum de nós pode estar também completamente entregue ao pecado, porque a tua palavra diz que quem está completamente entregue ao pecado não conhece o Senhor. Portanto, nesta noite, ó Deus, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos encha com o teu Santo Espírito, e que o Senhor nos faça sair daqui, ó Deus, cheios desse teu amor, comprometidos, ó Deus, em viver como filhos do Senhor, até aquele dia glorioso, onde o Senhor há de revelar os filhos do Senhor, e manifestar sobre eles a glória do Senhor. Que o Senhor nos permita, pela tua graça e misericórdia, estarmos, ó Deus, diante do Senhor naquele dia, para te glorificar, e sermos transformados pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, dia a dia, as convicções de fé, e, ó Deus, a força para fazer guerra contra o pecado e realmente vivermos como filhos do Senhor sobre esta terra, refletindo, ó Deus, a paternidade do Senhor nos nossos relacionamentos, amando de fato e de verdade uns aos outros, ó Deus, dando testemunho de que fomos alcançados pelo teu amor, e por isso, ó Deus, amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Pedimos estas bênçãos nesta noite, pedimos que o Senhor abençoe especialmente a cada pai que está aqui, porque temos sobre nós, ó Deus, a responsabilidade de sermos reflexos desta paternidade do Senhor, desse teu amor. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. E agora, ó Deus, conduz-nos em paz para os nossos lares e dá-nos uma semana abençoada pela tua misericórdia e graça e para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça